Olá! Olá, boa noite. Você está me ouvindo? Tá me Sim, ouvindo bem? estou ouvindo bem. Opa, que bom, Boa que noite, bom, Carlos. que bom. Boa noite, tudo beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, Tunnel, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá, por exemplo, você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 17 de setembro de 2020, edição de número 175 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 174 personalidades importantes. Hoje não é diferente. O cara que está aqui na minha frente, considerado um pioneiro do blues no Brasil, teve a proeza de tornar-se sinônimo de um instrumento até então incomum na música popular brasileira, a gaita. Fundador do Blues Etílicos, ele é o grande expoente desse pequeno apetrecho musical. Segundo a Folha de São Paulo, não há gaitista como ele. Senhoras e senhores, essa lenda, Flávio Guimarães, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Obrigado você, Carlos, pelo convite. Um prazer estar aqui. De onde você fala nesse momento, meu amigo? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, terra boa. Tá muito calor por aí, ô? Olha, está esquentando, está começando a esquentar. Mas está faixa dos 28 graus, está ameno. No fim, daqui a pouco vai esquentar de verdade. Você é um carioca da gema mesmo, Flávio? Ido aqui no Rio de Janeiro, sim. Carioca da gema. Me diz o seguinte, como é que foi tua infância aí, cara? Você era daqueles que dizia, quando eu crescer eu quero ser músico ou não? Não, absolutamente não. A infância foi tranquila, numa rua, no bairro de Laranjeiras, próximo ao Fluminense Futebol Clube, Rua General Glicério, que era quase um lugar que está muito preservado hoje em dia. Curiosamente, é uma rua que tem um pelotão de prédios de um lado e de outro. Cada prédio tem o nome de uma cidade de Pernambuco. Eu morava no edifício Triunfo, mas do meu lado tinha o Gravatá, Taquaretinga, Paquetá e por aí vai, Garanhuns. E acho que os construtores eram pernambucanos. E essa rua está preservada, quase num túnel do tempo. As crianças andavam soltas na rua naquela época, não tinha problema nenhum. E era um tempo muito bom, né? A infância foi muito boa. A outra pergunta que você fez, qual foi? Como é que foi? Se você era aquelas crianças Ah, sim. quando eu crescer eu quero ser músico. Assim, ali no segundo grau, eu tinha amigos que tocavam, né, na escola, tudo isso. E eu gostava de música, teve uns festivais de música na escola e tudo isso. E só que eu não tocava nenhum instrumento, meio que ajudava a carregar, montar bateria, essas coisas com 15 anos de idade, 16. Até que eu assisti um show do grande Rio do Hora, tocando gaita, e falei, pô, que incrível esse som desse instrumento e tudo isso. Depois eu fui conhecendo um pouco mais, fui ter aulas com Maurício Enhorn, mas não pensava em ser músico profissional, não. Eu queria aprender a tocar o instrumento, queria tudo isso. Mas, e ali por volta de 84, um amigo meu, que hoje em dia é o baixista do Blues Etílicos e fundador junto comigo, Cláudio Bedran, me convidou para uma canja, um show que ele estava fazendo num bar aqui no Rio de Janeiro.
E eu gostei daquela onda de tocar com uma banda e tudo isso. E comecei a ouvir blues, quer dizer, desde garoto, mas comecei a me apaixonar por isso e resolvi tentar montar uma banda de blues, né? Chamei o Cláudio inicialmente, tinha um amigo nosso também que conhecia o Otávio Rocha, nos apresentou e a gente montou a banda ali no final de 1985. Mas Agora, sem condições. agora como é que era o cenário do blues nessa época? Porque 85 você está falando aí, por exemplo, de uma época que surgiram no Brasil, por exemplo, as bandas de pop rock, né? Era uma febre em todo lugar. Quando te desperta esse interesse pelo blues, qual era o cenário? Como é que era o blues por aí? Olha, em 1985, 86, quando a gente fundou a banda, era uma excentricidade pensar em ter uma banda de blues. Assim. Era mesmo como hoje em dia você fala, nós vamos montar uma banda de fado no Brasil, um fado português. Uhum. As pessoas olhavam para a gente assim, vocês são loucos, mas para que isso? Monta uma banda de rock. Aí a gente falava, mas o blues é o pai do rock, está tudo ali na mesma. E o Blues Etílicos era uma banda com uma pegada roqueira também forte, né? O blues rock estão ali juntos. E não existiria rock se não tivesse havido blues. Uhum. Aquele blues elétrico de Chicago foi a origem do rock. Não é à toa que os Rolling Stones deram o Sim. nome da banda devido a uma música do Muddy Waters. Né? Então, e outra música do Muddy Waters fala muito bem, né? The blues had a baby, they named it rock and roll. O blues teve um bebê e eles chamam esse bebê de rock and roll. Mas não existia cenário de blues, não existia cena de blues no Brasil naquela época, absolutamente. Existiam alguns artistas e grupos esporádicos, mas não existia cena alguma. A começa a se consolidar a partir de 88, 89. Né? Em 89 tem o primeiro Festival Internacional de Blues em Ribeirão Preto, com um cast maravilhoso, Etta James, Buddy Guy, Magic Slim, Junior Wells, Albert Collins. E o Blues Etílicos abriu o festival na noite do Buddy Guy, teve o Black Stop também. E esse festival saiu em toda a mídia da época, né? Uma mídia pré-internet, mas todos os jornais, saiu no Fantástico, no Jornal Nacional, TV Cultura, tudo isso. E aí parece que o brasileiro descobriu o blues. A partir dali a coisa começou a crescer. Agora, eu citei, por exemplo, as bandas de pop rock que surgiram aí na década de 80, e é muito comum você ouvir os vocalistas, líderes dessas bandas, dizendo, não, a gente montou uma banda para tocar na garagem com os amigos, se divertir. Qual era a intenção do Etílicos, do Blues Etílicos? Era fazer sucesso? Era se divertir? Era, de certa forma, trazer um novo gênero para o cenário musical? Não. Naquela época, é difícil hoje em dia imaginar o que era aquela época. A gente estava saindo do período da ditadura militar, o presidente era o Figueiredo. O primeiro show que a gente fez num teatro, para você ter uma ideia, a gente teve que, no prédio da Polícia Federal, levar as letras das músicas para serem aprovadas pela censura. Que já era uma ditadura decrépita e que já estava nos seus estertores e o cara, assim, com a maior cara de saco cheio, pegou as letras, nem leu, carimbou, aprovado, vai embora. A gente começou a tocar num bar aqui no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, e o dono do bar acho que tinha um restaurante durante o dia, ele resolveu fazer uma cerveja de noite, não ia ninguém. Ele resolveu botar som, que ele tinha um galpão grande, cabia umas 100, 130 pessoas.
Aí ele falou, se vocês quiserem tocar aqui, eu dou a bilheteria toda de vocês. A gente começou a tocar toda sexta e sábado e o negócio pegou, né? Assim, pensa assim, vamos dizer, hoje em dia, 130 pessoas pagando R$ 30, multiplica isso por 2 noites, vamos dizer, 200. Né? De repente, a gente estava saindo com um dinheirinho ali do bar, né? Aquele negócio que era uma brincadeira. E animou a gente, né? Pô, sexta e sábado, a gente ainda se diverte, toca, toma uma cerveja. Surgiram uns produtores aqui que eram donos de uma loja de discos chamada Satisfaction, Renato Arias, Álvaro, Gustavo Calvé, depois o Bruno, e resolveram patrocinar produzir o nosso primeiro LP independente. Olha só. O LP chamou a atenção da gravadora Eldorado, ligado ao Grupo Eldorado, o Jornal Estadão, tudo isso. E a gente foi contratado em 88, um contrato de três discos, 3 álbuns, fizemos 3 álbuns com a Eldorado, depois fomos para outras gravadoras. E, de repente, aquilo que era uma brincadeira para fazer no bar, a gente estava tocando no Rock, Aeroan, Casas Conceituais, Centro Cultural Vergueiro, Sesc depois, e lançando um disco atrás do outro, fazendo programas na TV Cultura, TV Manchete, MTV. O negócio cresceu. Quando a gente viu, a gente falou, uau, que bom, então vamos nessa, né? Já que está dando certo, vamos em frente. Vocês começam cantando em português ou já arriscavam alguma coisa em inglês? Sempre foi uma banda bilíngue, né? O cantor principal, Greg Wilson, é norte-americano, mas um norte-americano que passou 80% da vida dele no Brasil. Veio para cá beber, depois passou 2 anos lá, depois voltou, cursou a universidade, passou mais 4 anos, e a família dele ficou lá, que são americanos todos, e ele preferiu retornar para o Brasil. Então, era uma banda bilíngue. Isso até assustava um pouco as gravadoras na época, porque as gravadoras, a maioria multinacional, elas tinham essa cantar em inglês, né? Então, tinha que cantar só na sua pátria. Mas os etílicos, assim, essa coisa do blues em português é um negócio complexo, porque nós temos uma música riquíssima, né, com uma poética muito rica, muito complexa, né? Os nossos padrões, Caetano, Chico Buarque, etc., né? Arnaldo Antunes, a língua portuguesa prolífica e tudo isso, enquanto que a música negra americana, o blues, o soul, o funk do James Brown, ele é capaz de cantar meia hora seguida, do Sex Machine, não canta mais nada. E essas coisas não funcionam muito em português, né? Então, mas o Blues Etílicos eu acho que conseguiu fazer. Eu participei de algumas composições dessas, letras bem-humoradas, despretensiosas. Então, a gente fez o nosso blues rock em português e em inglês também. Pessoal, podem ir fazendo perguntas, façam perguntas difíceis, por favor. Eu faço aqui as mais fáceis, que já eu repasso aqui para o Flávio responder. Você citou aí, por exemplo, Caetano, Chico, e tinha aí também o Brasil, está muito forte a questão da Bossa Nova. Quando vocês, já fazendo sucesso, enfrentaram alguma resistência por parte do pessoal, por exemplo, da Bossa Nova, MPB? A Bossa Nova, quando a gente começa, ali já no final dos anos 80 e anos 90, a Bossa Nova, na realidade, ela estava um pouco adormecida, né? Depois ela foi revivida. Era como você disse mesmo, era o momento do rock Brasil, né? Rock em Rio, era Barão Vermelho, Legião Urbana, né? Paralamas e tantos outros grupos. Depois veio aquela geração maravilhosa, o Lenine, tudo isso. E
Então, a gente não creio que a gente tenha sofrido nenhum tipo de resistência ou restrição, né? O... Mas, assim, naturalmente, quando a gente começou, as rádios eram muito independentes, assim, vamos dizer. O programador da Sim. rádio, o locutor escolhia as músicas e tudo isso. Aí começam as rádios por satélite, né? Aquelas rádios Uhum. grandes, que aí a mesma programação em Curitiba, São Paulo, Rio, Recife. E isso atrapalha um pouco a cultura regional, na minha visão. Essa coisa via satélite, todo mundo tem que ouvir a mesma música. E aí, realmente, o jabá que sempre existiu passa a ser uma coisa institucionalizada, né? Através do. Eles mudam o nome para verba de marketing e tal. E aí passa a ser uma coisa que a rádio não toca o que ela quer, ela passa a tocar o que pagam. Né? Isso foi um caminho meio sem volta. A rádio foi se desmantelando no Brasil até Sim, aqui por conta disso um pouco, depois com o passar do tempo. A rádio é uma concessão, né? Com sim. o passar do tempo, hoje em dia a gente entra, se a gente liga um rádio para fazer uma viagem de carro de 3 horas, 50% quase das rádios são rádios evangélicas ou tocam especificamente a mesma música, né? O mesmo estilo, ou é sertanejo. O Brasil, com essa cultura tão rica e tão diversificada, passou a trabalhar num esquema de monocultura, né? Na área da música. Sim. Né? Se massifica sempre os mesmos artistas e tudo isso, até o ponto que ficou ruim até para os clássicos da música brasileira, né? Até para os Isso. grandes. Ficou difícil, não tocam em rádio. Você não escuta Paulinho da Viola tocando no rádio, mas É. quando eu era criança você escutava direto Paulinho, Chico, Caetano, Milton Nascimento. Né? Hoje em dia são poucas rádios, alguns lugares do Brasil que têm essa independência. Uma curiosidade, Flávio, você gravou música de Theo Azevedo? Sim, Theo Azevedo, grande amigo, e fizemos muitas. Gosta de uma pinguinha que é uma maravilha ali, né? Theo Azevedo é um atleta, né, cara? O cara é um torado, forte pra caramba. Depois, ele nunca falou isso pra mim, mas depois eu soube que ele foi um boxeador, né? É, Um cara tem um vozeirão, compositor. A gente se trombou muito em São Paulo, na casa de um amigo que conhece o Assis, conhece todo mundo aí, dessa comunidade dos nordestinos em São Paulo. E o Theo, apesar de ser lá do norte de Minas, né, de mim. É. ele é um artista fenomenal, né? Saudade do Theo. O Assis ele perdeu a visão, né? Oh, que pena, que tristeza. Totalmente assim. Totalmente. É. Ele perdeu a visão há 7 anos. Hoje a gente faz alguns trabalhos juntos. Então ele tem um blog que aí ele dita da casa dele e eu escrevo para ele, entendeu? Então ele perdeu a visão totalmente, cara, há 7 anos. Infelizmente. Infelizmente. Um Flávio, abraço. me diz uma coisa. Você considera o responsável e qual o peso disso por ter, de certa forma, tornado o blues popular no Brasil? Olha, absolutamente não, assim, mas assim, existiam outras pessoas que, que, que ajudaram a colocar o blues em cena, né? Por exemplo, Celso Blues Boy, que era um artista de rock and roll, né? O primeiro hit dele, Aumenta que isso aí é rock and roll, mas que tinha um rock and roll com uma veia bluesística, né? O Barão Vermelho, Cazuza também sempre se remeteram ao blues. O Frejá, inclusive, tinha uma banda chamada Midnight Blues Band, junto com o Zé da Gaita no início, que são fenômenos que antecedem o blues etílicos. Mas era bem segmentado, realmente.
Eu acho que o Blues Etílicos, né, a banda toda, é responsável por uma popularização do blues assim no Brasil como um todo, né? A gente teve a oportunidade, né, de ter uma gravadora nos apoiando, de ter tido um acesso à mídia e tudo isso. Talvez a gente estivesse no lugar certo, na hora certa, e a coisa cresceu, né? Depois, já ali na virada do final dos anos 90 para o nosso século XXI, essa cena de blues se satura um pouco no Brasil e se esvazia um pouco, né? Se dilui, porque são muitos artistas e teve uma fase assim que tinha muito músico amador tocando blues, eram pessoas que tinham outras atividades, não viviam de música e que foram tocar nos bares assim por diversão e que de repente o dono do bar ficava feliz porque os colegas de trabalho iam, os familiares, né? Porque uma banda quando começa, que não é uma banda profissional, uma banda amadora, ela tem essa característica, né? Vai a família Sim. inteira assistir o show, a namorada, a família da namorada, o colega de banco que trabalha e tudo isso. Então o bar enche, o dono do bar fala, opa, que legal. Só que isso é um fenômeno passageiro, né? E depois, se a casa noturna não tiver uma programação realmente de qualidade, ela acaba afundando. Então eu vi vários bares legais em São Paulo, muitos, afundando por conta dessa estratégia. E aí foram perdendo público, né? Porque você não é, se não é seu amigo tocando, você não está indo para ver o seu irmão tocando, você quer ver uma banda boa de verdade, né? Claro, claro. O Charles Musselwhite, por diversas vezes, te elegeu como o melhor. Como você o conheceu? Ah, não sei, então ele gosta de mim, faz os elogios. O cara é uma figura, né? Ah, eu conheci ele em 94, no Rio de Janeiro. Imediatamente a gente se deu bem, ficou amigo. Ele e a esposa dele em Irueta. E nós levamos ele para passear no Rio de Janeiro, Corcovado, praia, e tudo isso. Aquela época era uma época muito boa do Rio de Janeiro, né? Comparativamente com os tempos de hoje. E o Rio é uma cidade linda, né? Mas é uma cidade complexa, complicada, é um estado muito complicado. Mas, e aí desde então ficamos amigos, trabalhamos em 2006, nós fizemos uma turnê, a minha banda acompanhando ele, junto com o Otávio Rocha, que também é do Buzetício, no meu trabalho solo, fizemos 7 shows no Brasil, e sempre em contato, né? Graças a ele eu tive a oportunidade de abrir há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele e o Ben Harper também, São Paulo e Rio, então é um grande amigo. Você é o recordista de participações no programa do Jô, Flávio? Eu não, que isso. Deve participar bem mais. Eu fiz umas 10 vezes, sei lá. Que você lembra, né? Eu fiz no tempo que era do SBT. No Jô início do 11h30, né? Jô Soares 11h30, né? no início era impressionante. Era aquela época que você pegava um avião da Ponte Aérea, o Electra, e 10h30 da manhã as pessoas iam do Rio para São Paulo e servia-se uísque dentro do avião, as pessoas fumavam dentro do avião, cigarro. No programa do Jô tinha gente servindo uísque também, à vontade. O seu auge etílico, né? Tempo que hoje em dia quem é mais jovem nem imagina como é que aquilo era possível. Exatamente, exatamente. Flávio, me diz, deixa eu entrar um pouco aqui na história da gaita, esse teu instrumento aí, que parece tão fácil, né, em tocar. Outro dia, houve uma mudança na história da gaita antes da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra? Há diferenças nesse período? E quais são?
Existe dentro da história da gaita de blues, os norte-americanos, como outros assuntos, eles também dividem em pre-war e post-war, né, que seria antes da Segunda Grande Guerra e depois da Segunda Grande Guerra, que de fato, talvez daqui para os brasileiros não tenha tido esse impacto tão grande, mas para o hemisfério norte, toda a Europa, Estados Unidos, teve um impacto muito grande, foi um grande divisor de águas na história da humanidade, essa guerra que matou tanta gente, durou tantos anos. E isso se refere um pouco à história da harmônica de blues, né? A história do blues, né? São aqueles gaitistas que anteriormente estavam no sul dos Estados Unidos, no delta do rio Mississippi, ali até Memphis, Mississippi, Arkansas e tudo isso, e que com a guerra, com o advento da guerra, eles migraram para Chicago. Houve uma mecanização da agricultura no sul dos Estados Unidos, da agricultura do algodão, e também as siderúrgicas em Chicago, fabricando desde armamento durante a guerra, e depois aquela indústria pujante precisava de mão de obra, e as comunidades afro-americanas migraram para Chicago. E nisso surge um blues elétrico, vigoroso, né? Muddy Waters, esses caras, Howlin' Wolf, Little Walter, né? Sonny Boy, todos esses grandes nomes do blues do Mississippi vão para Chicago, e o blues se propaga pelo mundo, dando origem ao rock and roll, né? Daí começa Chuck Berry, Bo Diddley, Ike Turner, né? Chega em Elvis, os brancos começam a tocar a música dos negros, que é naturalmente uma apropriação cultural, porque o que eles chamavam de rhythm and blues já era rock and roll antes do Elvis, antes do Bill Haley, Carl Perkins, o Jerry Lee Lewis tocarem, né? Os ritmos já estavam estabelecidos, os acordes e tudo isso. Mas por isso existe essa divisão antes da guerra e depois da guerra, né? No caso do Brasil, nós tínhamos uma tradição grande dessa gaita aqui, que é a cromática. Nós tínhamos grupos de gaita que foram muito, muito populares no final da década de 40. Carlinhos Lira tocava gaita, o Tom Jobim, adolescente, tinha um grupo de gaitas, né? Nessa geração que surge o Maurício Einhorn, e surgem tantos outros grandes expoentes, Rio do Oro e tudo isso. Mas a gaita de blues, que é um instrumento inventado, chamado também de gaita diatônica, inventado pelo menos uns 60, 70 anos antes, tinha muito pouca gente que sabia tocar de fato esse instrumento no Brasil, praticamente ninguém. Então, e uma banda que tivesse um solista de blues e rock com esse instrumento era inexistente praticamente, né? Acho que existiam de uma forma local. Aqui no Rio tinham duas, São Paulo tinha uma ou outra e tal, mas nenhuma teve a visibilidade do blusetismo. Então, eu acho que a partir do blusetismo muita gente começou a se interessar por esse instrumento. Falou, caramba, um instrumento tão pequenininho, dá para tirar com som, né? Você disse numa entrevista que, falando até da gaita, que no Brasil, quem tem, em terra de sede, quem tem um olho é rei. Como é que você carrega essa responsabilidade aí do rei da gaita? Olha, o que acontecia? Como a gente tinha os músicos profissionais tocavam cromática, os músicos profissionais de gaita, muitas vezes os produtores falavam, poxa, uma gaita nessa música é tão bem, mas ele pensava naquela gaita dos Rolling Stones, pensava naquela gaita de blues, de rock que ele tinha ouvido, um filme americano, de uma banda americana, ou J. Giles Band, ou sei lá quem.
E aí chamava, aparecia um cara com a cromática, que é totalmente diferente dessa aqui, e, e o produtor falava, pô, eu queria um negócio mais rascante, um som mais agressivo, e essa gaita é um som mais clássico, né? Mais limpo. E, e aí, quando eu apareci e comecei a gravar, o Rio de Janeiro tinha uma indústria fonográfica forte, muitos estúdios e tudo isso. Muitos artistas até de São Paulo vinham para o Rio gravar, tipo Titãs vinha gravar no Rio, Paulo Ricardo vinha gravar no Rio. E esses convites começaram a surgir. Eu acabei gravando com essa turma toda e mais um monte de gente, né? Então, foram os anos 90 foi uma década de muito trabalho para mim, muita coisa aparecendo, né? Essa coisa da participação especial, né? As bandas iam gravar um disco, chamavam um quarteto de um naipe de metais, percussionistas, um quarteto de cordas, tinha essa coisa, essa pujança, produção. Por Depois, quantas vezes você viu o circo voador ali lotado e qual a sensação? olha, o circo voador, a época que a gente tocou bastante no circo voador, era uma época anterior à regulamentação das normas de segurança nas casas noturnas e ambientes de show no Brasil. Trocando em miúdos, era uma zona, uma bagunça total. Um lugar que era para caber 600 pessoas, ninguém botava 1.500 e dava merda. O circulador, eu cansei de ver pancadaria, nego se pendurando nos andames e caindo. Teve um cara que caiu no meio do palco, quase caiu na cabeça de nós. E o circo voador era selvagem naquela época, lotava mesmo. Para você ter uma ideia, era punk. Depois, um tempinho depois, o João Gordo, Ratos de Porão, numa bagunça lá daquelas que o governador eleito foi resolver, não, o prefeito eleito, sei lá, resolveu aparecer no show e saiu um quebra-pau, o circo foi fechado durante 1 ano e meio, 2. Era punk o esquema. E assim, o show do Blues Etílicos foi o último show que venderam cerveja em lata. Porque teve guerra de cerveja em lata, era aquela lata mais pesada, né? Pesada que tinha antigamente, que você não amassava, uma latada de cerveja. Uma latada de cerveja no pé do ouvido, como diz na Bahia, não é fácil. E rapidinho. Mas era divertido e o público gostava, assim, o público era amarradão, o público era interessante, os shows eram tardes, era um público animado, né? Todo mundo muito animado. Deixa eu passar aqui as mensagens. O Vitor te pergunta o seguinte: para que time você torce? Olha, eu sou diferente da maioria dos brasileiros. Para ser sincero, o futebol, para mim, ele foi perdendo a graça um pouco. Esse futebol com milhões de dólares e cartolas e tudo isso. Eu sou fã do futebol de antigamente, né? Eu morava em Laranjeiras, como eu disse. Eu ia no Fluminense e entrava para assistir, sei lá, Paulo César Caju, Rivelino treinando. Turma boa, hein? Na década de 70, e os caras cruzavam com a gente, todo mundo, pô, ninguém estava nem aí para nada, ninguém era estrela, né? Aquele futebol com os jogadores, você viu o jogador na praia, ninguém era milionário, ganhavam bem, mas começaram a ganhar bem quando foram jogar no exterior, né? Mas sim, era um futebol também mais calmo, mais artístico, né? De certa forma, eu comparo um pouco com a música também. O blues também
ele tem essa onda. Outro dia eu comparei Little Walter, né, que é o grande inovador da gaita de blues, eu comparo ele ao Garrincha, porque ele faz uns dribles na gaita, assim, que existe uma arte, né, nisso aí. Sim, sim. Eu vou te indicar um time para você torcer, Flávio. Paiaiá Futebol Clube. Paiá Futebol Clube. Onde é que é a sede? Bom, nós temos duas sedes, né? Porque Paiaiá, que dá o nome a esse programa, é um povoado na Bahia, que tem 600 moradores, município de Nova Açores, a 225 quilômetros de Salvador. Lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. E foi lá que eu nasci, né? Então eu dei o nome ao programa como homenagem. Então, aqui em São Paulo, a gente tem um time de futebol de várzea, claro, formado só por jogadores oriundos do Paiaiá que moram aqui em São Paulo, entendeu? Então eu vou mandar um chaveiro do time para você, que para você começar a torcer pro Paiaiá. Perfeito, perfeito. Vou torcer com todo o coração. Tá vendo aí? Eu já ganhei um torcedor. O Caio Cardoso disse: grande mestre Flávio. Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui. O Best Man Blues diz o seguinte: cara, é história de longa data. Blues de 12 compassos exige muita habilidade e sensibilidade para permitir longevidade com sustentação e criatividade. Há uma fusão no estilo do blues etílicos e um desafio? É um desafio? Olha, eu acho que é um desafio tentar trazer essas vertentes da música negra nas Américas, né? Se a gente pensar bem, a música popular que a gente escuta hoje em dia, ela teve a sua origem justamente nas Américas, que receberam os expatriados, né, através da escravidão, esse capítulo tão triste, mas o Brasil, com certeza, uma das músicas mais ricas do mundo, e você tem, aí você vai subindo, América Central, Cuba, Estados Unidos, e eu acho assim que existe, graças a essa matriz africana, existe uma coisa em comum, né, entre a música de New Orleans e a música de Pernambuco, entre o maracatu e o Mardi Gras e tudo isso. E, de fato, quando a gente pensa no baião, o baião são as mesmas notas do blues, né, que os teóricos chamam de escala mixolídia, né? Quando a gente toca a música baião do Luiz Gonzaga, que tem a terça menor, a sétima menor, são as mesmas notas do blues, né? E, com certeza, o blues ele tem uma raiz forte no norte da África, como no Nordeste também existe essa influência, seja através dos negros que vieram, seja através dos mouros também, que vieram, muitas vezes escapando da Igreja Católica, da Península Ibérica, e vieram tentar a vida no Brasil, né? Os mouros, recebeu o repente, tudo isso tem essa coisa árabe, né? Do norte da África, o negro, tudo isso linka com o blues. As raízes do blues, ela é tão forte e significativa como, por exemplo, as raízes do baião, do choro, do coco. Podemos traçar aí esse paralelo? Eu acredito que no caso de todos esses estilos musicais existiu uma confluência, né? A música ela não tem fronteira, não tem cor, não tem raça, mas houve uma confluência, vamos dizer, entre o ritmo africano e a forma de lidar com as notas, de cantar, com a matriz africana, porque o europeu cantava as notas limpas, lisas,
enquanto que na música árabe, africana, modulam-se as notas, né? E essas modulações, desde elas estão presentes na música brasileira, né? Totalmente presentes, mas ao mesmo tempo tem uma influência de harmonia europeia, naturalmente. Existe o blues, não existe o blues na África. Você vai em Mali, você vê coisas muito parecidas, mas essa sequência de acordes é 1, 4, 5, por exemplo, um blues em dó, que você toca dó e fá e sol. Esse tipo de estrutura, 1, 4, 5, existe na música celta, na música irlandesa, escocesa, etc, etc, em outros estilos musicais. Então, acho que houve uma mistura grande. O Fabiano Matos disse que não perdia um show no Circo Voador. Então ele passou por esse sanduíche que você falou lá, né? O Vitor diz aqui, Flavão, o que significa, abre aspas, vou pegar my baby para comprar chuchu, fecha aspas, na música do Blues Etílicos? Bem, essa letra é uma letra do José Guilherme, né? Que era um dos participantes, integrantes e grande compositor de um grupo daquela época que se chamava Inimigos do Rei. O Inimigos do Rei tinha grandes cantores, dali saiu o Paulinho Mosca também. E eles cantavam coisas engraçadas, paródias. Essa música, né? Conheci uma inglesa no Maracanã, estava acompanhada do seu tio Sam, pegou nas minhas pernas com muito tesão e disse: What can we do depois do Fla-Flu? Vou pegar baby para comprar chuchu. Vou pegar uma baby para comprar chuchu absolutamente não significa nada. Quando a gente mandou uma fitinha cassete pro Guilherme, pro Gui, a fita tinha alguém cantando assim, cantando sem letra, cantando uma melodia, os grunhidos e tudo, e ele resolveu fazer essa letra e tal. É uma letra simplesmente divertida, de bom humor, muita gente curte. Agora, realmente, aquelas pessoas mais sérias, mais sisudas, que acham As caretas? que toda música tem que ter uma letra profunda, da dimensão de um Chico Buarque, né, do Arnaldo Antunes, um Lenine, com Braulio Tavares e tudo isso. Essas pessoas podem ficar até ofendidas com uma letra dessa, achar, pô, o que esses caras estão tirando onda, que absurdo. Mas, na verdade, no blues e no funk norte-americanos, não no funk carioca, existem muitas músicas que são totalmente também primitivistas assim na letra, né? E são são mantras tribais, não existe uma profundidade poética. É simplesmente a sonoridade das palavras e não o conteúdo poético literário. O Márcio Maresia disse aqui, grande mestre. O Fabiano completou aqui, se eu não me engano, eu ouvi um blues etílico em um show num bar na Barra. José Aloysio diz, vários shows do blues etílicos aqui em Taubaté, São Paulo, Rio. Tem uma pergunta aqui, ó, Bassman Blues. O Nazi, Camisa de Vênus e Legião Urbana fizeram blues, mas blues etílicos acho que foi quem personalizou o estilo no Brasil, vamos dizer assim. Acho que Legião Urbana tem até uma música que chama Boomerang Blues também. Tem o Boomerang Blues que eu gravei, inclusive. Eu e Otávio Rocha, etílicos, né? O Nilo Romero, produtor, me telefonou e falou, tem uma gravação, Flávio, tal. Aí eu perguntei, mas quem é o artista? Ele falou, não, vem aqui para o estúdio, depois eu te conto. Só que naquela época, nos anos 90, esse negócio do cachê que a gente cobrava variava de acordo com o artista. Se fosse um artista novo, independente,
e tal, a gente dava um alívio grande. Mas se fosse um medalhão, a gente cobrava um pouco mais porque era justo, o disco ia vender mais, tinha mais verba em geral de produção. E aí ele me confessou, não, é o Renato Russo. Eu fiquei assim intrigado, porque o Renato Russo já tinha morrido há 5 anos. E aí ele falou, não, tem uma fita cassete do Renato Russo, o Boomerang Blues, que ele deu essa fita para o Frejá, o Barão Vermelho gravou, e aí a gente remasterizou, limpou e tal. Ficou, a voz dele tá linda, o violão dele tá lindo, mas precisa botar outros instrumentos. Acabou que a gente foi lá e gravou. E 15 anos depois virou tema da novela, da Globo. Eu esqueci o nome da novela, De Volta ao Paraíso, alguma coisa assim. Foi tema de abertura. E aí, de repente, um dia, a minha mãe, eu não assisto novela, mas minha mãe assiste. Estou vendo, ué, rapaz, essa música está na abertura da novela. Tanto tempo depois. Que maravilha, que maravilha. David Tanganelli diz o seguinte: grande Flávio, saudades. Flávio é, sem dúvida, uma grande referência a nível worldwide, em termos não só da harmônica, mas da sua musicalidade tremenda. Abraço, my brother. Oh, obrigado, David. Abração aí. Rangel Luiz disse: Flávio é uma aula de blues, não tenha dúvidas. O Best Man Blues diz: a Inglaterra ajudou bastante a difusão do blues também, é isso mesmo? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, Carlos, nos Estados Unidos, você não tem registros de filmagens, tirando os da Biblioteca Nacional, lá, que é o Instituto Smith. Tem registros de negros tocando na televisão, que era caro. E os grandes. Quando a gente começa a ver o Sonny Boy Williams, a ver esses caras, eles foram filmados na Europa, mas eles fizeram nos anos 60. E quando os Stones rebentou nos Estados Unidos para fazer um sucesso com os Beatles, eles foram programa deles lá, que era David Sullivan, esses gigantes programas. Imagina o Silvio Santos da época, o Faustão lá dos Estados Unidos, com uma audiência incrível. Os Stones resolveram que eles queriam convidar o Howlin' Wolf. Eles eram fã do Howlin' Wolf. E para cantar com ele uma música no programa de TV. E a emissora de TV falou: não, absolutamente não vamos deixar isso, que erro. Isso nunca aconteceu. Segregação. Para fazer outra televisão, uma concorrente. Aí eles aceitaram o Howlin' Wolf. Então, hoje em dia, você assiste no YouTube o Howlin' Wolf com Rolling Stones, nos anos 60, mas os Stones tiveram um grande papel para valorizar o blues e esse estilo musical. O nome da banda, Rolling Stones, é em cima de uma música do Muddy Waters. Né? Então, a valorização do blues, principalmente os outros grupos, The Who, todos eles. O Nelson Botelho te pergunta: Flávio, você lembra de um show em Sorocaba em 97 no Teatro América? Meu amigo, são tantos shows. Não lembro. Não dá para lembrar, né? Sorocaba, os que eu lembro são do Sesc Sorocaba, eu lembro de vários, mas do teatro, infelizmente, não. O Benner Raps diz aqui: opa, mestre Flávio Guimarães, acompanha o seu trampo. Vi que tem postado muito som
em um deles você toca um reggae em uma cromática bem grave, bem inusual de se ver. Queria saber como foi começar. Cadê? Aí ele não terminou. Aqui, ó. Os estudos da gaita cromática. Olha, eu comecei antes da diatônica na cromática, tendo aulas com o Maurício Einhorn, mas aí eu fui me apaixonando pelo blues e pela gaita mais suja. Eu me lembro de eu levar uns discos do Little Walter. Falar, isso é horrível, que coisa errada, ele está misturando várias notas ao mesmo tempo. Aí eu perguntei, mas não é legal isso? Ele falou, não, isso está errado. Aí esse conceito europeu, né, de que o blues está errado, né, ainda existia. E esse tipo de blues na gaita. E aí uma hora eu falei, bicho, não sei se está certo, errado, mas se estiver errado eu gosto assim mesmo. Mas me repete a pergunta, Carlos, por favor. Deixa eu voltar aqui. Ele pergunta o seguinte: queria saber como foi começar os estudos da gaita cromática. E na cromática, com essa pandemia, a partir de março, eu resgatei os meus estudos de cromática, porque, na verdade, eu sou um músico da estrada. Então, quer dizer, é o que a gente brinca. Para uma hora. Agora é um músico de casa. Para uma hora que você fica para fazer um show na estrada, às vezes você fica 30, 40 horas por conta daquela uma hora que você fica no palco. Você pega van, avião, passagem de som, espera. Então é uma vida assim. Sabe? Claro, a Ivete Sangalo é uma coisa, mas o nosso caso é outro. A gente rala, é ralação. Então você não tem tempo. Agora com a pandemia, esse tempo, essa janela de tempo se ampliou. Eu comecei inicialmente a fazer uns estudos com backing tracks que eu peguei no YouTube, que me mandavam, que eu tinha guardado. E comecei a me gravar. Porque quando a gente se grava, a gente é capaz de corrigir os próprios erros, né? As articulações, as posturas. Às vezes a gente toca e não sabe que está fazendo alguma coisa boa ou ruim. Então, quando você se grava, você consegue se aprimorar, polir as arestas. E aí, alguns vídeos eu comecei a gostar. E descobri que no celular e no iPad, eu não sou muito tecnológico, que esses vídeos que eu gostava era muito fácil jogar no YouTube. Aí, como meta de estudo, eu comecei a publicar um vídeo por dia na minha página do YouTube, que é youtube.com/Flávio Harmônica. Flávio, você está um nerd já, né? Eu comecei, eu sempre dei aula de gaita, mas eu estava parado também, dei muito antigamente, mas não tinha mais tempo. E retomei as aulas online, que também o meu e-mail é flavioharmonica@gmail.com, e comecei a trabalhar nesses 6 meses que eu estou dando aula. Eu estou com um método muito bom, bem objetivo, voltado para gaita de blues mesmo. Os alunos estão tendo um resultado bem legal. E tem bastante coisa no Instagram também, seu, né, Flávio? Sim, porque esses vídeos do YouTube, às vezes eu condenso, edito, boto 1 minutinho só. Às vezes a sobra do que eu não botei no YouTube, mas que tá legal, tá simpático e tal, eu jogo no Instagram também. No Instagram eu já botei uns vídeos longos, mas vi que ninguém tem muita paciência, que a linguagem do Instagram é mais para vídeos curtos. Aí eu estou botando vários vídeos curtos e o pessoal curte, né? Tem outros gaitistas também que eu acho que se animaram, que viram eu botando, estão botando também. Então, existe uma comunidade dos amantes do instrumento no Instagram agora.
Flávio, eu gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí. Sinto-me honrado em conversar Eu que contigo. agradeço o convite, eu fico muito feliz, gostei, foi um papo ótimo. Aquele tipo de papo que eu devia ter botado um isopor aqui com umas cervejas, a gente ia até meia-noite aqui. E eu colocava um churrascozinho aqui. Muito bom. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado mesmo. Grande abraço. Até a próxima. Acompanhá-lo agora. Valeu, gente. Ó, se inscreva no canal Pai Ayana Conectados, que esse vídeo vai para lá no YouTube. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Valeu, Flávio. Até a próxima. Tchau, tchau.